Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, nossas ações, ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, alegria estarmos juntos nesse nosso encontro semanal, hoje numa data especialíssima. Dia 9 de abril deste ano de 2018, nós comemoramos 130 anos da entrada de Santa Teresinha do Menino Jesus no Carmelo. Numa coincidência providencial, porque esse 9 de abril é a festa da Anunciação do Senhor. E isso é extraordinário, porque, como vocês sabem, a festa da Anunciação do Senhor é dia 25 de março, ou seja, 9 meses antes do Natal. Jesus nasce, 25 de dezembro, 9 meses antes, 25 de março é o anúncio do anjo. Só que este ano, 25 de março, caiu no domingo de Ramos. E há 130 anos atrás, 25 de março também caiu no domingo de Ramos. E, portanto, o primeiro dia litúrgico disponível era o 9 de abril, uma segunda-feira, como hoje, em que Santa Teresinha celebrou, junto com o Carmelo e a igreja do mundo inteiro, a Anunciação do Senhor e a sua entrada para a clausura. Vamos ler a narrativa da própria Santa, no seu manuscrito A, quem tem aí essa tradução publicada pela Paulus, é o manuscrito A e a página é 68, verso, ou seja, o lado de trás da página 68 do manuscrito A. Segunda-feira, 9 de abril, dia em que o Carmelo celebrava a festa da Anunciação, transferida devido à Quaresma, foi escolhida para minha entrada. Na véspera, toda a família estava reunida ao redor da mesa, onde devia sentar-me pela última vez. Oh, quão pungentes são estas reuniões íntimas! Pulo um pedaço e vou lá para o fim. Na manhã do grande dia, depois de ter lançado um último olhar aos Buissonnet, Buissonnet era a casa onde ela cresceu, Esse doce ninho de minha infância, que não mais haveria de rever, dei o braço a meu rei querido e parti para galgar a montanha do Carmelo. Como na véspera, toda a minha família se achava reunida para assistir à Santa Missa e comungar. Então, foi todo mundo assistir à missa naquele dia, naquela manhã da Anunciação do Senhor. Assim que Jesus desceu nos corações de meus parentes queridos, não ouvi ao redor de mim senão soluços. Só eu não derramava lágrimas, mas sentia meu coração bater com tal violência que me parecia impossível dar um passo. Quando nos disseram que fôssemos à porta da clausura, adiantei-me, perguntando-me, no entanto, se não iria morrer pela força das batidas do meu coração. Ah, que momento aquele! Era preciso ter passado por ele para saber o que é. Minha emoção não se manifestava no exterior. Tendo abraçado todos os membros de minha querida família, pus-me de joelhos diante do meu incomparável Pai, pedindo sua bênção. Para dá-la, ajoelhou-se ele mesmo e me abençoou chorando. Devia fazer sorrir os anjos esse espetáculo em que um ancião apresenta ao Senhor sua filha ainda na primavera da vida. Alguns instantes depois,
as portas da Arca Santa fecharam-se atrás de mim e recebi os abraços das queridas irmãs que me serviam de mães e que, doravante, ia tomar por modelo de minhas ações. Enfim, meus desejos estavam satisfeitos. Minha alma experimentava uma paz tão doce e profunda que seria impossível exprimi-la. Há 7 anos e meio, esta paz íntima continua a ser a minha partilha. Não me abandonou em meio às maiores provações. Vejam, meus queridos, como a entrega a Deus, né, feita por esta pequena santa, na época era uma pequena santa, depois se tornaria uma grande santa, é algo que nos coloca diante de uma verdade. Nós nascemos para Deus. Nós nascemos para nos entregar a Deus. Nós não nos pertencemos. Veja, o gesto de uma carmelita que entra e deixa tudo por amor a Deus parece um gesto heróico, e de fato é. Mas é um gesto que não tem alternativa para nós todos. Nós nunca teremos essa experiência de ouvir as portas da clausura fechar as nossas costas para definitivamente viver para Deus na montanha sagrada do Carmelo. Mas mesmo que essa não seja a minha vocação, e de fato não é, mesmo que essa não seja a sua vocação, todos nós, absolutamente todos nós temos que nos entregar definitivamente e totalmente a Deus. Cada um no seu estado de vida, cada um da sua forma. E aqui é que está a grandeza de Santa Teresinha do Menino Jesus, porque ela, dentro do Carmelo, irá descobrir, não é? Uma pequena via que ela, no fundo ela já vivia, um pequeno caminho de entrega total a Deus como vítima amorosa, de amor, a entrega a Deus. Anos depois, ela irá escrever, não é? A respeito desta entrega total que vai levá-la à sua oblação ao amor misericordioso. É interessante como esse caminho que Santa Teresinha trilhou para se tornar doutor da Igreja. Por que Teresinha é doutor da Igreja? Porque ela redescobriu o Evangelho na sua fonte, sem que ninguém ensinasse a ela, por contemplação infusa da verdade e por uma série de atos providenciais que fizeram com que ela descobrisse esse caminho de entrega. Ou seja, como que eu vou fazer? Como que eu vou ensinar para as pequenas almas, como a alma do Padre Paulo Ricardo, como a sua alma, ou seja, nós que não somos grandes santos, como que eu vou ensinar para as pessoas esse ato heróico tremendo de me entregar totalmente a Deus, de me entregar de forma radical a Deus? Como é que se deu isso? Bom, o padre Conrado de Mester, está aqui, traduzido para o português e publicado recentemente pela editora Vozes, né? O seu livro De Mãos Vazias, a espiritualidade de Santa Teresinha do Menino Jesus. É o original Les Mains Vides, La Message de Thérèse de Lisieux. Esse livro, no seu original, ele é um resumo
um resumo da tese do próprio padre Conrado, chamada Dynamique de la Confiance, em que ele narra como foi que Teresinha descobriu essa dinâmica da confiança, ou seja, a pequena via. Sim, porque ela diz lá no manuscrito C que ela tem um pequeno caminho, uma pequena via, que ela mesma diz, né? É interessante a gente ver essa, digamos assim, ousadia, né, de Teresinha, de colocar, dizendo assim, é um caminho todo novo, né? É um caminho novo. Ela diz assim, veja só, né, que ela apresenta une petite voie toute nouvelle, né? Toda nova. Essa pequena via de Santa Teresinha realmente tem algo de revolucionário, e ela não está sendo assim pretensiosa quando ela usa essas expressões, né? Ela diz que quer buscar o seu meio de chegar ao céu, chercher le moyen d'aller au ciel, par une petite voie bien droite, uma pequena via bem reta, bien courte, bem curta, une petite voie toute nouvelle, uma pequena via toda nova. Então é aqui que a gente vê a grandeza desta doutor da igreja. Ela é verdadeiramente um doutor da igreja que nos ensina como é que nós podemos chegar ao céu. E que é essa pequena via? É isso que eu gostaria um pouco de tratar neste programa. Em que consiste a pequena via de Santa Teresinha do Menino Jesus? Veja só. Essa descoberta, vamos primeiro narrar como é que a descoberta aconteceu. A descoberta aconteceu quando o pai de Teresinha morreu. E então, finalmente, a sua irmã Celina pôde entrar no Carmelo. Não é? É interessante a gente ver um pouco esse itinerário dentro do caminho da própria Santa Teresinha. Santa Teresinha entra hoje, no dia 9 de abril, no Carmelo, não é? Com 15 anos de idade. Tudo bem. Mas, com 16 anos, o seu pai, São Luís Martin, fica doente. Depois, o diagnóstico dessa doença vai ser difícil na época. Para nós mais ou menos temos uma noção. Parece que uma mosca varejeira picou, né, a orelha dele, e ali houve uma contaminação bacteriana. E essa contaminação fez com que ele entrasse num processo de demência, de esclerose, de tal forma que ele começou a delirar, não é? A tal ponto que ele começou a achar que a cidade estava sendo invadida, que ele estava num fronte de guerra, e começou a pegar armas para defender suas filhas. Era puro delírio. Mas como ele começou a brincar com armas, a brincadeira ficou perigosa. Então a família, exatamente para que ele não se machucasse e não machucasse outras pessoas, porque o negócio estava ficando muito complicado, internou São Luís no hospital psiquiátrico. Só que isto, para Teresinha, foi um tormento indizível. Por quê? Porque, claro, o diabo aproveita essas ocasiões. Mas Deus se aproveita do diabo. A cidade inteira começou a comentar deste pobre homem cujas filhas loucas resolveram entrar no Carmelo, porque já estava no Carmelo Paulina, Maria e Teresinha, e ele não tinha aguentado o golpe de sua querida filha caçula
de 15 anos loucamente ter entrado no Carmelo e enlouqueceu. Ou seja, toda a culpa da doença psiquiátrica de São Luís, neurológica e psiquiátrica, foi depositada na conta de Santa Teresinha. De tal forma que ela disse: quando eu me apresentar diante de Deus, as chagas mais gloriosas que eu irei apresentar serão as chagas da doença do meu pai. Porque, pensem bem, gente, nós estamos falando de uma menina de 16 anos vivendo isso. Ou seja, a coisa realmente foi dramática e foi uma purificação interior, e foi isso que fez com que Teresinha se tornasse a grande santa que ela se tornou. Foi aí que ela foi descobrindo o seu caminho, né? Seu caminho de a pequena via, seu caminho de entrega total a Deus. Em que consiste esse pequeno caminho? Ela primeiro começou a viver esse caminho, mas ela não tinha isso elaborado, né? De forma consciente. Essa consciência ela foi sendo gerada até que finalmente, depois que o seu pai faleceu e Celina entrou no Carmelo, no ano de 1894, né? Portanto, Teresinha tinha 21 anos de idade. 94, Teresinha descobre a pequena via, como ela é narrada, né, nesse livro, Les Mains Vides, de Mãos Vazias, do padre Conrad de Mestre. Ali é um resumo de todo o processo investigativo do padre Conrad, que está na Dynamique de la Confiance. Quem lê francês, compre um livro Dynamique de la Confiance, e ele narra, mesmo assim, passo a passo, de forma investigativa, como é que ele foi descobrindo a data de quando foi que Teresinha descobriu a tal da pequena via, né? Por quê? Porque é muito simples. Santa Teresinha, para a gente saber a história da pequena via, a gente tem que entender as citações bíblicas que aparecem aqui, né? No manuscrito C, quando ela fala daquela pequena via bem curta, né? Ele diz assim, que ela faz citações bíblicas. Se alguém for pequeno, venha a mim. Provérbios 9:4. Mas Provérbio é um livro do Antigo Testamento. Teresinha não lia o Antigo Testamento, porque na Biblioteca do Carmelo havia, sim, um volume do Antigo Testamento, mas não estava à disposição das irmãs. De onde foi que veio essa história, né, dessa citação bíblica? Uma outra citação de Isaías: assim como a mãe acaricia seu filhinho, assim eu vos consolarei, aconchegar-vos-ei ao meu seio e acariciar-vos-ei sobre os meus joelhos. Isaías 66:13. Ela inverte o versículo 13 e o versículo 12. Ou seja, essas citações do Antigo Testamento que estão aqui, quando ela narra a descoberta da pequena via, né, no manuscrito C, página 3, no reto e depois o verso, essa narrativa que está aqui não teria sido possível sem a entrada de Celina no Carmelo. Por quê? Porque quando Celina entrou no Carmelo, ela trouxe consigo um caderninho em que ela tinha anotadas, né, algumas passagens do Antigo Testamento. E é exatamente deste caderninho de Celina que Teresinha tira essas citações. Foi então aí que ela descobriu a sua pequena via. Portanto, nós estamos falando aqui na passagem dezembro de 94 para 95, que foi quando Teresinha descobriu a pequena via. Isso vai ser uma, digamos assim, uma eclosão maravilhosa de amor na vida de Teresinha. Teresinha aqui, a essa altura do campeonato, já está na 6ª morada, e ela, na festa da Trindade do ano seguinte, 1895, ela vai ter aquela intuição de se entregar como vítima ao amor misericordioso, e isso marca a sua passagem para a 7ª morada.
A descrição do ano de 95 na vida de Teresinha é o grande ano, o ano dos grandes acontecimentos, o ano do priorado da sua irmã Paulina, ou seja, a Madre Inês. Celina já está no Carmelo, quer dizer, o mundo sonhado por Teresinha, ali tudo, e essa presença constante do amor de Deus na vida dela. Ela se oferece como vítima do amor misericordioso, passa este ano fantástico até que no ano seguinte, 1896, na Sexta-feira Santa, ela tem a sua primeira hemoptise, ou seja, uma hemorragia que sai do pulmão por causa da tuberculose, e logo em seguida ela entra num período de escuridão espiritual que durará até a morte. Ou seja, essa escuridão espiritual de Santa Teresinha, vivida a partir da Sexta-feira Santa de 96, não é uma escuridão espiritual para purificar lá, não. É o recebimento da oferta dela como vítima para purificar nos, ou seja, ela ali é vítima para a nossa salvação, como os santos fazem, se oferecendo. Bom, isso aqui é um pouco a narrativa da história de como aconteceu tudo isso, mas até agora não falei em que consiste a pequena via, né? Então vamos lá. Vou tentar resumir aqui, não vou me perder muito em citações, porque senão vai ficar bastante pesado essa coisa de ler aqui, ler lá, ler aqui, ler lá. Isso tudo está na História de uma Alma e também em algumas cartas de Santa Teresinha, né? Quem quiser, leia o De Mãos Vazias do Padre Conrado. Teresinha, primeiro, tem uma grande convicção. Ela olha para si mesma e vê que a diferença entre ela e os grandes santos é a diferença entre uma montanha, cujo cimo ultrapassa as nuvens, e um grão de areia preso no pó, no sapato de uma pessoa. Ou seja, ela vê que ela é uma pequena alma, os grandes santos são grandes. E apesar de ver toda a sua miséria, ela mantém uma convicção interior que parece absurda. A convicção de que Deus quer que ela seja uma grande santa. Isso está lá no manuscrito A, página 32, retro, página de trás, né? Ela tem a convicção de que Deus quer que ela seja uma grande santa. Não é que ela seja santa, santa também nós, a vocação universal da santidade. Não, ela tem uma certeza íntima de que Deus quer que ela seja uma grande santa. E, no entanto, ela olha para si e vê que ela é pó e os grandes santos são montanhas. E ela diz, então, eu vou me desesperar? Não. Não vou me desesperar. Eu preciso de um elevador. E o meu elevador vai ser Jesus. Então ela se joga nos braços de Jesus e faz o propósito de realizar os seus deveres, as suas ações mais comuns e ordinárias com um imenso amor. Porque ali Santa Teresinha parece ter feito aula de teologia com Santo Tomás de Aquino. Não fez, mas a doutrina é a mesma. Ou seja, ela está perfeitamente convicta de que o que santifica não é a dificuldade da obra, mas a intensidade do amor com que eu faço a obra. Então, portanto, se eu fizer uma pequena coisa com um grande amor, isso será o caminho da santidade. Então nós não precisamos ser mártires na China, como ela sonhava. Ela pode simplesmente oferecer a Deus o incômodo de uma freira
que quando a comunidade se reunia para lavar a roupa no tanque coletivo, a freira começava a jogar água desatentamente, né? Ou seja, a freira estava lá jogando água enquanto as outras lavavam, e Teresinha recebia a aspersão dessa freira. E ela oferecia tudo por amor a Jesus. Então essas pequenas coisas de Teresinha que fazem com que ela faça pequenos gestos com grande amor. E esse é o caminho. Por isso, a grande intuição espiritual de Santa Teresinha, se vocês têm as obras completas, geralmente na história, essas edições da História de uma Alma, que tem por aí, etc., em separata, elas têm a oração dela de entrega ao amor misericordioso, né? Já no final, como parte da edição da História de uma Alma. Nas obras completas, está lá entre as orações, né? Que é a oração sexta de Santa Teresinha. Por quê? Porque, claro, a coisa não foi concebida enquanto unidade, né? Foram coisas diferentes. Mas enfim, então Santa Teresinha, ela se entrega como vítima ao amor misericordioso. Nessas obras completas aqui da Paulus, nós estamos na página 833, é a oração sexta, que é o ato de oferecimento ao amor misericordioso, não é? Santa Teresinha faz a sua oração onde ela se entrega totalmente a Deus com amor misericordioso. Isso é uma intuição que ela tem, está descrita aqui nesse livro, que infelizmente ainda não traduziram para o português, que é a biografia mais completa de Santa Teresinha que existe até hoje. É feita pelo bispo auxiliar de Lisieux, Monsenhor Guy Gauchet, em que ele descreve, né, como foi que Teresinha, como é que foi essa intuição dela no domingo da Trindade, de que ela tinha que se oferecer como vítima ao amor misericordioso. Foi assim: ela estava no refeitório, leram a carta mortuária de uma irmã de um outro Carmelo que se ofereceu como vítima da justiça, e ela então, na missa, durante a ação de graças, no domingo da Trindade, ela tem essa experiência espiritual de que não é somente a justiça divina que merece vítimas, o amor misericordioso também merece vítimas. E ela então se oferece como vítima ao amor misericordioso. Em que consiste isso? Vamos ser assim bem concretos. Deixa eu explicar para você. É o seguinte: olha só que visão genial. Deus é o amor perfeito. Mas qual é o amor mais perfeito? Quando eu amo, sei lá, uma mulher bonita, rica, simpática, cheirosa, elegante, cortês, educada. Isso é amor. Mas não é amor perfeito. O amor perfeito é quando eu amo a miséria. Ou seja, quando eu amo um cara feio, pobre, mendigo, sujo, mal educado, que me xinga, que me maltrata, e que eu não estou ganhando nada com isso, esse amor é mais perfeito. Ora, o amor de Deus, ele é perfeito, portanto, o amor de Deus para conosco, ele é mais perfeito quando é misericórdia. Quando eu tenho razões para ser amado, é justo que Deus me ame. Quando eu não tenho razões para ser amado, Deus me ama por pura misericórdia. Ora, Deus prefere o amor misericordioso, diz Teresinha, e ela tem razão. Só que
Teresinha está na França de influência jansenista. Todas as irmãs, todos os religiosos, ou seja, você tem o quê? Você tem duas alternativas para Deus. Ou Deus tem o mundo louco, anticlerical, da França pós-Revolução Francesa, que ninguém liga para Deus e despreza Deus. Ou você tem os religiosos, que foram todos influenciados de jansenismo. Nas duas alternativas, Deus não vai conseguir amar ninguém por misericórdia. Por quê? Por quê? Porque os pagãos não querem ser amados por Deus. Já os religiosos querem ser amados por Deus, mas por seus méritos. Então, Deus diz: irmã fulaninha, deixa eu amar você. A irmã fulaninha diz: pois não, Jesus, veja, eu fiz 344.000 jaculatórias, 400 comunhões, 800 jejuns, não sei quantos terços, etc, etc. Ela vai e apresenta aquele tesouro de méritos para Jesus. Me ame. Isso é frustração para Deus, diz Teresinha. Porque Deus está querendo amar por misericórdia e agora a irmã está obrigando ele a amar por justiça, já que ela tem razões para ser amada. Então Teresinha disse assim: é o seguinte, eu vou me apresentar de mãos vazias. La main vide, as mãos vazias, e Teresinha falou o seguinte: eu sou carmelita. Como carmelita, eu tenho obras meritórias. Eu vou pegar essas obras meritórias e entregá-las todas, através de Maria, a Deus. E aí, quando eu estiver de mão vazia, eu vou chegar para Deus e dizer: vai, me ama. Quando Deus vir finalmente uma pessoa de mãos vazias, querendo ser amado por Ele, essa enxurrada infinita de amor misericordioso, Deus vai ser seduzido pelas minhas mãos vazias e vai se jogar numa catarata de amor que certamente Ele vai me consumir como holocausto. Essa é a intuição de Teresinha. Eu serei amada, quase que como se ela fosse amada por exclusividade, ou seja, na face da Terra, como se ela fosse a única que tivesse descoberto aquilo. E de fato, assim, existe uma genialidade nisso. E ela começa a ensinar isso para as outras irmãs. E essa é a pequena via. A pequena via, ela se resume então nisto. Alguns passos para entender e você viver, porque o importante é isso. Primeiro, ter diante dos meus olhos a minha imensa miséria. Eu sou o pó. Portanto, uma humildade, uma pobreza espiritual heróica, onde eu estou de mãos vazias o tempo todo e eu não tenho mérito algum. E se por acaso eu conquisto algum mérito, eu já entrego imediatamente pelas mãos de Maria a Jesus. Que ela está de mão vazia, acabou. Só miséria. Ao mesmo tempo, essa virtude da humildade, uma virtude da fé, onde eu creio firmemente que Deus me ama. E com a firmeza dessa certeza de que Deus me ama, surge em mim a esperança, com o sentimento que acompanha a esperança, que é a confiança, de que Ele vai fazer alguma coisa, porque eu tenho a convicção de que Ele me quer uma grande santa. Então, miséria, grande santa. Aqui mostra-se a virtude da magnanimidade. A magnanimidade, não é? Ela é uma expressão da virtude da fortaleza, não é, que quer o bem árduo da santidade, mas que seria loucura se não houvesse essa profunda confiança no Deus auxilians, no Deus que
irá me auxiliar. Então essas aqui, pronto. Humildade, magnanimidade, essa tensão. Tac! Esse é o primeiro passo da pequena via. Mantém tua alma no inferno. Eu mereço o inferno. Mas tenha certeza de que Deus quer você no céu como um grande santo. E Ele vai fazer alguma coisa. Esse é o primeiro passo, essa tensão. Segundo passo. Eu preciso fazer alguma coisa. Então eu vou fazer os meus pequenos atos, minhas pequenas obras, o dever do dia a dia, os atos ordinários com um grande amor. Você já notou que aí apareceu humildade, magnanimidade, esperança, fé, esperança, e agora aparece a caridade, amor. O amor que eu consegui dar. Como eu não tenho grande amor, que venha Jesus, Ele é o meu elevador, que venha Jesus ser o amor que eu tenho para dar. Que Ele venha amar em mim. Como ela diz aqui no ato de oferecimento, sede vós mesmo a minha santidade. Ele vai ter que vir para ser Ele a minha santidade. E como? Para culminar esse caminho, o ato de oferecimento de amor, porque se eu continuar de mãos vazias aqui, eu irei seduzir Deus e Ele certamente vai jogar dentro de mim o seu amor infinito, e esse amor infinito fará de mim o grande santo que eu preciso ser, porque eu serei holocausto a esse amor misericordioso. E aqui está feita a coisa. Então essa coisa de holocausto ao amor misericordioso, ninguém precisa ter medo disso, tá? Porque, claro, Santa Teresinha foi a iniciadora deste caminho e ela morreu com 24 anos, quase 25. Mas você não precisa morrer cedo, né? Eu já fiz minha entrega, né, como vítima de holocausto ao amor misericordioso e estou vivo até hoje, estou com 50. Não morri. E as irmãs de Teresinha, a Madre Inês, a Genoveva, que é a Celina, a Maria, todas, a Leônia inclusive, todas fizeram seu holocausto como amor, ao amor misericordioso, e todos morreram com 90 e tantos anos. Ninguém morreu cedo. Mas é que essa entrega, na verdade, não é uma oração que você vai lá né, na frente da imagem de Nossa Senhora, apresenta e pronto, li a fórmula. É um estilo de vida. É um estilo de vida, para você viver isso constantemente. Teresinha, ela renovava essa fórmula de oração constantemente, mas na verdade é um estilo de vida. O estilo de vida de saber, não, eu tenho que me apresentar diante de Deus com esta confiança na minha pobreza, né? Uma das cartas dela, ela diz assim: o que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame a minha pequenez e minha pobreza. É a esperança cega que eu tenho em sua misericórdia. Esperança cega quer dizer o seguinte: Ele falou, eu confio. Não vejo, mas confio, porque Ele não mente. Se Ele colocou em mim essa certeza de que Ele quer uma grande santa, então, né? Je ne me découragerai pas. Eu não me desencorajarei, né? Je me suis dit, le bon Dieu ne sera inspiré de désirs irréalisables. Eu me disse, o bom Deus não é capaz, não sabe, né, ao pé da letra, Ele não é capaz de inspirar desejos irrealizáveis. Então, eu me ofereço na minha pequenez, no meu nada, e Ele fará de mim o grande santo que Ele quer que eu seja. Esse é o caminho de Santa Teresinha. Então, quero fazer este programa, nesse dia da Anunciação do Senhor, essa grande homenagem a essa pequena vida de Santa Teresinha, que é um
caminho, todo ele também mariano. Festa da Anunciação do Senhor, o que é? É a realização disso por parte de Jesus, por parte de Maria e, no caso aqui, por parte de Teresinha. Por quê? Porque Jesus é o mesmo que se esvazia, como diz a carta aos Filipenses capítulo 2. Né? Ele não se apegou às riquezas do seu ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, ekenosen, tomando a forma de escravo, obediente até a morte e morte na cruz. E a Virgem Maria diz, eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim conforme a tua palavra. Então, são esses dois vazios, né? Esse ekenosen, essa kenosis, esse esvaziar-se do verbo que se faz homem, esse vazio da Virgem Maria, serva do Senhor, esse vazio de Teresinha. É o Evangelho. Nada de novo. Novo é a descoberta de Teresinha. Novo é o fato de que ela não teve mestres que ensinassem a ela o Evangelho, porque ela estava numa França toda ela com gente de tendência jansenista, e Deus a inspira, ela descobre, e ela agora nos ensina. A nós cabe agora viver isso e viver bem concretamente. Se você for ver dentro da espiritualidade de Teresinha, tudo isso mostra que Teresinha é uma grande discípula de São João da Cruz. Porque é aquela noite escura a respeito da qual fala São João da Cruz. Ou seja, esse vazio de Teresinha, essa pobreza, é uma forma nova de Teresinha de apresentar a antiga doutrina do Evangelho e aquilo que os grandes mestres espirituais, como São João da Cruz, ensinam já há muitos séculos, né? Então, vamos viver isso, que esta festa da Anunciação do Senhor seja para você também uma inspiração e você queira corajosamente, vamos lá, coragem, se entregar como holocausto de vítima do amor misericordioso do bom Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.